Ora, sejam bem-vindos a mais uma lição. Espero que tenham visto o vídeo da aula passada e que tenham resolvido os exercícios, aquela tarefa que vos pedi, da página 171. Portanto, essa tarefa é para ser resolvida no caderno diário e para me entregarem via Google Classroom. Ora, então, hoje vamos fazer a correção desses exercícios, com uma explicação minha, e vamos também, vou-vos pedir para resolverem uma ficha de trabalho, portanto será a tarefa da aula de hoje. Isto estará tudo explicado no Google Classroom, está bem? Ora, vamos aqui só relembrar aquilo que vimos na aula passada. Portanto, dissemos que existe uma representação simbólica que se pode atribuir aos átomos, de forma a nós conhecermos verdadeiramente a sua constituição subatómica, que é o número de prótons, de eletrões e de neutrões que o átomo possui. Esta é chamada representação simbólica, que antigamente se designava por o núcleo dos átomos. Estamos só aqui a fazer uma revisão. Portanto, nesta representação simbólica, o que nós apresentamos é o símbolo químico do elemento e depois, no canto inferior esquerdo a esse símbolo químico, representamos o número, que se chama o número atómico, e lá em cima o número de massa. Portanto, o número atómico é este, que representa o número de prótons que o átomo possui, e o número de massa representa o número de nucleões, ou seja, são os prótons mais os neutrões. Então, se nós quisermos saber o número de neutrões que existe no núcleo, será sempre o número de massa menos o número atómico. A diferença entre esses dois números vai-vos dar sempre o número de neutrões. Também, como vocês sabem que o átomo, como é uma partícula eletricamente neutra, portanto, o seu número de prótons será igual ao número de eletrões. Se tivermos um íon, é-vos dada a carga elétrica desse íon e, portanto, vocês vão ter que adicionar ou subtrair o número da carga ao número atómico. Veremos esses exercícios depois mais adiante. Vimos como exemplo o núcleo do átomo de oxigênio e pedia-se qual era a constituição subatómica. Portanto, neste caso seria o número de prótons é dado pelo número atómico, que é o 8. O número de neutrões é sempre o número de massa menos o número atómico, portanto o 16 menos o 8 vai ser 8. E o número de eletrões, por inferência, vocês sabem que será o número de prótons, e será igual ao número de prótons. Também referi, por último, que o número atómico é o que caracteriza um elemento químico. Portanto, não existem dois elementos diferentes na tabela periódica que tenham o mesmo número atómico. Vejam, consultem a tabela periódica dos elementos. Se não tiverem uma, eu sei que o vosso manual vinha com uma tabela periódica, mas se por acaso não a têm convosco, consultem uma tabela periódica na internet. Ora, vamos então, na página 171, tinham os exercícios para resolver, certo? Então, das seguintes afirmações, indica as verdadeiras e as falsas. Portanto, a massa de um átomo encontra-se quase totalmente concentrada no núcleo. Esta afirmação é verdadeira. Está aqui falsa, mas ela é verdadeira. O núcleo atómico tem dimensão superior à da nuvem eletrónica. Este é falso. Devo ter copiado isto das soluções do manual. Devo-me ter enganado a copiar. C. A massa de um eletrão é desprezável quando comparada com a massa de um próton ou de um neutrão. Verdadeira. D. A massa de um próton é desprezável quando comparada com a massa de um neutrão. É falso. Portanto, a massa do próton e do neutrão são muito próximas.
A massa de um neutrão é desprezável quando comparada com a massa de um eletrão. É falso, porque é ao contrário. A massa do neutrão é muito maior do que a do eletrão. Portanto, a frase devia estar ao contrário. A seguir, se for necessário, depois andem com o vídeo para trás para fazer a vossa correção dos exercícios no vosso caderno diário. Portanto, aqui, considera a frase seguinte. É uma partícula com massa muito reduzida. Tem que ser um eletrão. Muito inferior à de há de ser um próton ou de um neutrão. Por esse motivo, a massa de um átomo encontra-se na sua quase totalidade concentrada no núcleo, é D. Considera a figura seguinte, onde se representa o núcleo do átomo. Tem um núcleo ali com os prótons e os neutrões. Vejam a representação simbólica do próton e do neutrão. Para este átomo indica o número de prótons. Então, o número de prótons é só contar, são 7. O número de neutrões também são 7. O número de eletrões, então, por inferência, vocês concluem que terá que ser igual ao número de prótons, que é 7. Portanto, 7 eletrões também. 3.2. Este átomo pertence ao elemento. Então, vocês têm que ir à tabela periódica. Neste caso, não precisavam de ir à tabela periódica, porque está aqui dado o valor. Portanto, será o B, nitrogênio, porque o número atómico é o número de prótons, é 7. E se forem à tabela periódica, verão que o elemento cujo número atómico é 7, o elemento 7 da tabela periódica é o nitrogênio. Exercício 4. Na tabela seguinte, representa-se o número de prótons e de neutrões de átomos comuns de diferentes elementos químicos. Hidrogênio, carbono, alumínio, argão. Agora, indica o número atómico de cada um dos elementos. Então, o número atómico é dado pelo número de prótons. Hidrogênio 1, carbono 6, alumínio 13 e argão 18. Tem aqui as respostas. 4.2. Indica o número de massa de cada átomo. O número de massa, não se esqueçam, é dado pela soma dos prótons mais os neutrões. Então, hidrogênio 1, carbono 6 mais 6, 12, alumínio 13 mais 14 dá os 27, argão 18 mais 22 dá os 40. Portanto, o número de massa é o número de prótons mais os neutrões, como já tínhamos referido na aula passada. 4.3. Indica o átomo que tem carga nuclear mais 13. A carga nuclear é dada pelo número de prótons no núcleo. São as partículas que têm carga no núcleo. Então, são os prótons. Então, qual é aquele que tem 13 prótons? É o alumínio. Resposta a 4.3, alumínio. 4.4. Indica o átomo cuja nuvem eletrónica tem carga menos 18. Portanto, as nuvens eletrónicas terão sempre carga negativa, porque as partículas que lá circulam são eletrões, certo? E os eletrões têm carga elétrica negativa. Portanto, terá que ser o argão, porque o argão tem 18 prótons. Tem 18 prótons, também tem que ter 18 eletrões. Então, é o argão. Depois, na 4.5, representa cada um dos átomos na notação sob a forma do nucleido, aquela notação simbólica, onde Z é o número atómico e A o número de massa e o X o símbolo químico. Portanto, para cada um destes átomos, fazer a representação. Falta-me aqui a do carbono. Portanto, para o hidrogênio seria número atómico 1 e o número de massa 1. Está bem? Para o carbono teria que ser, deixa-me ver, vamos andar aqui para trás. Por acaso até agora não posso, mas pronto, eu digo-vos, o do carbono seria o símbolo químico C e o número atómico aqui embaixo seria 6, porque é o número de prótons, e o número de massa seria 6 mais 6, número de prótons mais neutrões, 12. A seguir, o alumínio terá esta representação, como veem, número atómico é os prótons 13 e o número de massa será os 13 mais os 14, 27. O argão, número de prótons 18 e o número de massa será os prótons mais os neutrões, 18 mais 22 dá 40. Se for necessário, pausem o vídeo e voltem a ouvir a explicação.
o último exercício deste conjunto, então, tínhamos, considera as seguintes representações simbólicas de átomos. Indica o nome de cada um destes elementos, portanto é só, vocês estes já os conhecem, estes símbolos químicos, ou deveriam de conhecer, se não os conhecerem, voltem a rever os símbolos químicos dos elementos. Portanto, é o lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. 5.2 indica o número atómico e o número de massa de cada um. Portanto, o número atómico é dado por este número em baixo e o número de massa por aquele número que está em cima. O número atómico é representado por Z, o número de massa é representado por um A. 5.3 indica para cada átomo o número de prótons, e vocês aqui verão que o número de prótons vai corresponder ao número atómico de cada um deles. 5.3.2 o número de neutrões calcula-se sempre pelo número de massa, pela diferença entre o número de massa e o número atómico. Bem? 7 menos 3 dá os 4 neutrões para o lítio, para o berílio 5, porque é 9 menos 4, para o boro 11 menos 5, dá 6, para o carbono 12 menos 6, 6, sempre assim. 5.3.2, está aqui a resposta. 5.3.3, o número de eletrões. Ora, o número de eletrões, como são átomos neutros, terá que ser igual ao número de prótons. Depois diz 5.3.4, a carga nuclear. A carga nuclear é sempre positiva, porque as partículas que existem no núcleo que têm carga são os prótons, e os prótons são positivos. Portanto, a carga nuclear será sempre positiva e igual ao número de prótons que lá está no núcleo. Para o lítio é mais 3, berílio mais 4, boro mais 5, carbono mais 6, nitrogênio mais 7. Portanto, é sempre positiva e igual ao número de prótons do núcleo. Por último, a carga da nuvem eletrónica é sempre negativa, porque as partículas carregadas que existem na nuvem eletrónica são os eletrões, é sempre negativa e igual ao número de eletrões que a nuvem eletrónica tem. Portanto, no caso do lítio, menos 3, berílio, menos 4, boro, menos 5 e por adiante. Pronto. Em caso de ainda suscitarem dúvidas, eu depois estarei disponível, é só deixarem uma mensagem no Google Classrooms. E eu irei entrar em contato convosco, irei dar resposta e tentar explicar da melhor forma que conseguirei, que conseguir através da plataforma. Tá bem? Obrigada. Agora já sabem, tem uma tarefa a seguir. No Google Classrooms, na aula de hoje, tem lá uma tarefa.